No início do século XIX, uma nuvem de tensão pairava sobre as colônias americanas e seu antigo colonizador, o Reino Unido. Poucas pessoas conhecem a verdadeira extensão do conflito que se desenrolou entre essas duas potências, um embate que moldou o futuro da América, mas que muitos esquecem nas páginas da história. O que estava em jogo era mais do que simples disputas territoriais. Tratava-se de identidade, soberania e a luta pela realização de um ideal. O que levou essas nações a um confronto armado devastador? As respostas estão entrelaçadas em eventos marcantes e pouco lembrados. A tensão entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não surgiu da noite para o dia. Anexações territoriais, a impressa naval e a imposição de tarifas eram apenas algumas das questões que fervilhavam em um caldeirão de descontentamento. Os americanos, cansados da interferência britânica nos seus assuntos, começaram a exigir mudanças drásticas, enquanto os britânicos, temerosos de perder sua influência, reagiam com firmeza. O que parecia ser um desentendimento político rapidamente se transformou em um ataque às raízes da liberdade americana. Assim, um novo capítulo começava a ser escrito, com batalhas a serem travadas e corações a serem partidos. Quando a situação chegou ao ponto de ruptura, o presidente James Madison decidiu que a única forma de garantir a autonomia dos Estados Unidos era através da guerra. Em 18 de junho de 1812, o Congresso declarou formalmente guerra ao Reino Unido, um ato que ecoou em todas as 13 colônias. A decisão, audaciosa e ousada, foi acompanhada de um misto de patriotismo e incerteza. A nação, ainda jovem e vulnerável, enfrentaria uma das potências militares mais formidáveis do mundo. O cenário estava armado e os ecos da batalha estavam prestes a ser ouvidos. As batalhas da Guerra de 1812 foram marcadas por confrontos brutais e reviravoltas surpreendentes, revelando a vulnerabilidade americana. Comandantes como Andrew Jackson e William Henry Harrison emergiram como heróis, liderando suas tropas em momentos cruciais. A Batalha de Nova Orleans, um dos confrontos mais notáveis, ocorreu após a assinatura do Tratado de Gain, mas a vitória americana galvanizou a opinião pública e solidificou a imagem de Jackson. Esses eventos moldaram não apenas o espírito de uma nação, mas também marcaram o início de uma era de nacionalismo fervoroso. A guerra não se limitou apenas a batalhas fronteiriças. O Reino Unido lançou ataques ousados em solo americano. Tais invasões, especialmente a que culminou na captura e queima da capital, Washington, D.C., em 1814, chocaram a nação e serviram como um severo lembrete de sua vulnerabilidade. A destruição dos edifícios públicos e a fuga do presidente Madison traçaram um quadro sombrio, mas também energético da resistência americana. Essa agressão despertou um senso de urgência e patriotismo entre os cidadãos. Enquanto os Estados Unidos lutavam por sua soberania, o território que hoje conhecemos como Canadá tornava-se um campo de batalha central. Os britânicos, buscando aliados, contaram com a lealdade dos canadenses, que se opunham à expansão americana. As colisões nas fronteiras entre aqueles que buscavam a autonomia e aqueles que lutavam para preservar sua forma de governo revelaram um aspecto fascinante do conflito. Para os canadenses, a guerra não era apenas uma luta contra os invasores, mas uma chance de definir seu próprio futuro em meio ao caos. O impacto da Guerra de 1812 foi sentido muito além do campo de batalha. A fragilidade do novo país gerou uma onda de fervor nacionalista, enquanto as tensões sociais internas se intensificaram. Questões como a escravidão e a inclusão de novas fronteiras e cidadãos traziam à tona debates acalorados. À medida que heróis e vilões emergiam, a nação começou a se reconfigurar em torno de sentimentos de unidade e divisão, moldando o diálogo político e social nas décadas seguintes e definindo o caráter dos Estados Unidos que conhecemos hoje. Em 1814, na cidade belga de Gain, os negociadores começaram a trabalhar em um tratado que prometeu encerrar o conflito. Embora o Tratado de Gain não tenha resolvido muitas das questões que originaram a guerra, ele restaurou as fronteiras pré-conflito e evitou mais derramamento de sangue. Os dois países deixaram a mesa de negociações sem um vencedor claro, mas com uma nova perspectiva sobre sua relação. Esse acordo, ao mesmo tempo frustrante e liberador, representou tanto um fim quanto um novo começo nas interações entre americanos e britânicos. O embate trouxe à tona questões fundamentais sobre a defesa e a identidade nacional dos Estados Unidos. Aprendizados estratégicos influenciaram a formação do exército, e o conflito gerou um entendimento mais profundo sobre a importância da força militar e da unidade nacional. As reformas políticas e a relação entre as forças armadas e o governo foram moldadas por essa experiência.
Assim, a Guerra de 1812 plantou as sementes para um exército profissional, alterando o futuro das relações militares da jovem nação com o mundo. A Guerra de 1812 influenciou não apenas a política e a sociedade, mas também a cultura americana. Livros, canções e obras de arte refletiram a luta e os ideais de liberdade, criando uma narrativa compartilhada que uniu a população. O famoso hino nacional, The Star-Spangled Banner, foi inspirado na resistência durante a Batalha de Fort McHenry, simbolizando o espírito indomável dos americanos. Essa produção cultural não apenas solidificou a identidade nacional, mas também perpetuou a lembrança das lutas e triunfos enfrentados durante o conflito. Embora muitas narrativas modernas ignorem a Guerra de 1812, suas lições continuam a ressoar. O conflito exemplifica as complexidades da luta pela autonomia e o papel das diferenças culturais em um mundo em constante mudança. Enquanto os Estados Unidos e a Grã-Bretanha se tornaram aliados no século XX, este embate ainda nos lembra que a paz e a suspeita podem coexistir. A compreensão desse capítulo esquecido de nossa história é essencial para que possamos apreciar a relação atual entre essas nações que outrora foram adversárias. Durante o conflito, muitas mulheres desempenharam papéis cruciais, desafiando normas de gênero. Elas não eram apenas donas de casa, algumas se tornaram enfermeiras, outras até mesmo combatentes. Essas heroínas anônimas enfrentaram uma dura realidade, organizando esforços de apoio e cuidando dos soldados feridos. O legado das mulheres durante a guerra é frequentemente esquecido, mas sua contribuição foi fundamental para a sobrevivência e o suporte dos esforços de guerra. Elas desempenharam um papel essencial não apenas nas frentes de batalha, mas também na construção de uma nova identidade nacional. Nos dias de hoje, a Guerra de 1812 ainda é uma referência para discussões sobre identidade nacional e a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Museus e monumentos em homenagem aos eventos desse período emergem, lembrando gerações sobre a importância das lutas forjadas em seus passados. Enquanto muitos não reconhecem a gravidade do conflito, ele fornece um contexto valioso para a compreensão das alianças contemporâneas e dos desafios enfrentados pelas nações. Um estudo mais profundo desta era pode iluminar caminhos para um futuro em paz. O legado da Guerra de 1812 é um lembrete poderoso da luta contínua pela soberania e identidade em um mundo em constante mudança. À medida que as nações enfrentam novos desafios, as lições aprendidas durante este conflito podem guiar a diplomacia e as interações futuras. A memória desse evento, embora muitas vezes negligenciada, continua a influenciar a narrativa dos Estados Unidos e do Reino Unido, oferecendo um contexto que é essencial para a compreensão de suas dinâmicas atuais e potenciais. Histórias não contadas ainda têm o poder de moldar futuros que nos aguardam. A Guerra de 1812 teve raízes profundas nas tensões entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que já datavam desde a independência americana em 1776. Após a Revolução, os colonos sempre se sentiram ameaçados pela intervenção britânica em suas políticas, principalmente em relação ao comércio e à violação dos direitos marítimos. O apoio britânico a tribos indígenas que lutavam contra a expansão dos Estados Unidos para o oeste foi um estupim adicional. Assim, o clima de hostilidade foi se intensificando, criando um terreno fértil para a declaração de guerra em 1812. Em 18 de junho de 1812, o presidente James Madison pediu ao Congresso que declarasse guerra ao Reino Unido, transformando tensões diplomáticas em um conflito armado. A declaração foi controversa, com muitos opositores, especialmente nos estados do Nordeste, que dependiam do comércio com os britânicos. Os motivos principais incluíam a impressente de marinheiros americanos pela Marinha Real e a tentativa britânica de restringir o comércio dos Estados Unidos. Esta declaração de guerra foi um momento decisivo que moldou o futuro das relações entre as duas nações. A expectativa de um rápido triunfo americano se transformou em frustração à medida que as forças britânicas mostraram sua superioridade militar. Em agosto de 1814, os britânicos capturaram Washington, D.C., e incendiaram importantes edifícios, incluindo a Casa Branca. Esse evento emblemático expôs a fragilidade do governo americano e levantou questões sobre a segurança nacional. Os cidadãos ficaram chocados e incentivados, levando à determinação de proteger suas terras e identidade. Apesar dos reveses iniciais, a luta pela soberania estava longe de terminar.
A Batalha de Nova Orleans, ocorrida em janeiro de 1815, foi um marco importante e, ironicamente, aconteceu após a assinatura do Tratado de Gain, que encerrou oficialmente o conflito. Comandadas pelo general Andrew Jackson, as forças americanas conseguiram uma vitória decisiva contra os britânicos, resultando em milhares de baixas para os invasores. Esta vitória não só consolidou o status de Jackson como um herói nacional, mas também impulsionou um sentimento patriótico que uniu ainda mais o povo americano. A batalha se tornou um símbolo da resiliência dos Estados Unidos. Em dezembro de 1814, representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido assinaram o Tratado de Gain na Bélgica, resultando na restauração do status quo ante bellum, ou seja, as fronteiras foram devolvidas ao estado anterior ao início das hostilidades. Nenhuma concessão territorial foi feita, mas o tratado marcou o fim formal da guerra. Embora muitos conflitos permanecessem, os acordos de paz ajudaram a restaurar as relações diplomáticas entre as duas nações. O tratado também levou os Estados Unidos a uma nova era de autoconfiança e crescimento. Os impactos econômicos da Guerra de 1812 foram profundos e duradouros. Em sua maioria, o conflito prejudicou a economia americana que, assim como em sua indústria, ainda era dependente das importações britânicas. Contudo, a guerra forçou os Estados Unidos a desenvolver sua própria capacidade produtiva, levantando indústrias locais, especialmente na fabricação de bens. As tarifas impostas para proteger a produção interna foram intensificadas, dando início a uma era de industrialização que transformou o país, preparando para um crescimento econômico sustentável nas décadas seguintes. O conflito também acelerou mudanças sociais significativas. A luta pela independência e a necessidade de união contra um inimigo comum geraram um forte sentimento de identidade nacional entre os cidadãos. A guerra inspirou uma nova geração de líderes e reformadores sociais que buscavam construir uma sociedade mais igualitária. Além disso, o patriotismo amplo levou a um aumento das chamadas por direitos civis, incluindo, paradoxalmente, a narrativa abolicionista, que começaria a ganhar força nas 2 décadas seguintes como uma extensão do ideal de liberdade tão defendido na guerra. Após o fim da luta, as relações entre o Reino Unido e os Estados Unidos mudaram lentamente, mas de forma significativa. A memória coletiva da guerra, ao contrário do que muitos poderiam pensar, não gerou um ressentimento duradouro. Os países começaram a estabelecer diálogos diplomáticos que levaram à cooperação em vários assuntos, incluindo comércio e defesa. A experiência compartilhada da guerra ajudou a fomentar um reconhecimento mútuo que seria crucial para futuras colaborações, como a Aliança Anglo-Americana, que é celebrada até hoje. O legado cultural da Guerra de 1812 profundo e variado, com influências que ainda reverberam na sociedade americana. A famosa música The Star-Spangled Banner, composta durante o cerco de Baltimore, no contexto da guerra, se tornaria o hino nacional. Além disso, a guerra inspirou uma série de obras literárias e artísticas que retrataram a bravura e o sacrifício dos combatentes. O conflito alimentou o desenvolvimento da cultura nacional americana, contribuindo para a formação de uma identidade que duraria por gerações. Os desafios que surgiram após a guerra não eram poucos. Os Estados Unidos enfrentaram questões territoriais e políticas, incluindo disputas sobre novas fronteiras com as nações indígenas e a expansão para o oeste. Além disso, a rivalidade com outras potências emergentes na América Latina começou a ganhar força, marcando uma nova fase nas relações internacionais para os americanos. A Guerra de 1812 talvez tenha encerrado uma era, mas também deixou um legado de complexidade nas interações dos Estados Unidos com o restante do mundo. Historicamente, a Guerra de 1812 é muitas vezes negligenciada em comparação com outros conflitos significativos, mas é essencial para entender a formação da identidade americana. As lições aprendidas com os desafios enfrentados e as vitórias conquistadas moldaram a política e a cultura nos anos subsequentes. Além disso, compreender o significado desse conflito oferece uma visão mais profunda sobre os atuais desafios e as dinâmicas internas da sociedade americana. O impacto do conflito ainda é motivo de debates entre historiadores e cidadãos. Refletir sobre a Guerra de 1812 é fundamental para perceber como a história molda a identidade de uma nação. A construção de uma história comum e a resiliência demonstrada pelos cidadãos durante as hostilidades ecoam até os dias atuais. As verdades e as falhas percebidas durante esse período se tornaram partes integrantes da narrativa americana.
Assim, o estudo desse capítulo muitas vezes esquecido é vital para compreender a complexa tapeçaria que forma a história dos Estados Unidos, que continua a evoluir ao longo do tempo. O impacto da Guerra de 1812 é refletido em muitos aspectos da vida contemporânea nos Estados Unidos. A busca por soberania e a luta contra a opressão ainda ressoam nas questões políticas atuais e nas discussões sobre direitos civis. Além disso, o conflito ajudou a solidificar a ideia de um destino manifesto, onde os americanos se viam como portadores de um modelo de liberdade e democracia a ser espalhado. Essas noções continuam a influenciar a maneira como os Estados Unidos se conectam com o mundo moderno e como eles percebem seu papel global. Se esse mistério te deixou curioso, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também ama o desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Novos mistérios